Querido Maestro Jesús, queridos benefactores, nos encontramos aquí reunidos el día de hoy para un estudio más, agradeciendo sus presencias, agradeciendo la paciencia que tienen con todos nosotros, el amor, la compasión, nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras imperfecciones. Gracias, Maestro querido, por ser amoroso, por llenarnos de bendiciones todos los días. Y una de ellas, Señor, es esta capacidad de reflexión, de aprendizaje, esta capacidad, Señor, de transformar nuestras vidas por medio del entendimiento. Agradecemos el poder estar aquí, estudiar estos libros que tantos beneficios traen a nuestras almas. Sabemos, Señor, que somos espíritus inmortales, que venimos a este mundo a aprender, a perfeccionarnos, a amar, a aprender a perdonar. Gracias, Señor, por habernos dado tu ejemplo, por permitir que tus mensajeros de amor nos traigan estas enseñanzas. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderlas en lo más profundo de nuestro ser para poderlas aplicar a nuestra vida, para poderlas también enseñar a nuestros hermanos. Te pedimos, querido Maestro, que te quedes con nosotros, que nos envuelvas en tu paz, en tu amor, que ilumines nuestros caminos, nuestras conciencias, que bendigas este momento, que bendigas nuestras vidas, la vida de nuestros seres queridos, de estos queridos benefactores, para que puedan continuar con su misión de ayudar a sus hermanos más pequeños. Gracias, Señor. Quédate con nosotros hoy, Señor. Quédense con nosotros, queridos benefactores, y acompáñenos en este caminar, dándonos fuerza, discernimiento y dirección. Gracias a todos y que así sea. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Vamos, então, hoje dar início ao primeiro capítulo do livro Vida e Sexo. Então, o que a Vera falou? Então, vamos lá, compartilhar o texto. Capítulo 1, em torno do sexo. Na pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 201, Allan Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? E os espíritos superiores respondem: sim, pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares como referência ao assunto. Atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade, muitas vezes independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Cada pessoa se distingue por determinadas particularidades no mundo
peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define, desse modo, por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele, dimanam forças criativas às quais devemos, na Terra, o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Desarrazoado subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos, a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável, a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se lhe garantir a libertação. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio, de tudo o que dermos a outrem, no mundo efetivo, outrem também nos dará. Emmanuel. Muito bom, muito obrigado, Yuri, Giovana, muito obrigado a todos. Nós temos, então, nesse primeiro texto, né, uma série de questões que saem naturalmente, né, se apresentam naturalmente do texto. E claro que a primeira questão é essa questão de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, né? Para nós pode parecer muito simples, e porque nós nos habituamos a ela, né? Mas é uma questão revolucionária, na verdade, né? É uma questão revolucionária, ela muda completamente a forma como nós vemos a realidade e a vida humana. Então, Allan Kardec foi muito feliz quando ele pergunta, né? São os mesmos espíritos que animam os corpos de homens e mulheres, né? E aí eles vão responder com muita clareza, né? São os mesmos, e isso depende das necessidades evolutivas, das necessidades de crescimento, de etapa de trabalho. E é muito interessante porque isso é realmente uma visão revolucionária, né? Nós temos condições, né? Ele diz aqui no texto, né? De maneira muito simples, pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E isso ao longo de séculos, né? Nós vamos acumulando características, né? O que Emmanuel chama de soma das qualidades adquiridas. E né, na fieira das próprias reencarnações, né, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser. Então, ele pode se tipificar, né, mais como um homem ou como uma mulher, e tudo isso independente do corpo no qual ele está. É esta a sutileza do texto, né? Porque não tem duas dimensões que estão. Uma é permanente, é aquilo que é a soma das aquisições do espírito, das experiências do espírito, é aquilo que o tipifica, né, espiritualmente, mais como um homem ou mais como uma mulher. E outra é essa tipificação num corpo, que pode ser
acorde ou desacorde, né, com esta tipificação psíquica. Então, Emmanuel, ele, aqui a doutrina espírita, na verdade, ela nos desvenda, né, as complexidades dos enigmas de, de, de tendências humanas, né? Essa discussão ela é um pouco diferente da que está hoje em voga, né? A de que os gêneros são criações sociais e que por isso mesmo nós podemos alterá-los ao nosso gosto. Isso já se mostrou claramente uma falácia, uma enorme tragédia, porque a quantidade de pessoas vítimas dessa loucura está já mais que denunciado, né? Em documentários, em livros, uma quantidade de suicídios enorme. Mas nós encontraremos no meio destas, né, pessoas aquelas que se sentem felizes, né, quando conseguem se aproximar fisicamente do tipo que é o seu tipo psicológico. Nós temos, né, uma série de questões que vão sair disso tudo, que nós podemos discutir mais tarde. Mas o interessante, né, é que Emmanuel ele nos diz, então esse espírito ele vai se tipificar ao longo dos séculos, né, mais como homem ou mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. E, além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Então, isso aqui é realmente um dos nós, né, do texto, porque ele nos diz, né, a alma ela, independente dos sinais morfológicos, independente de ter nascido homem ou mulher, ela pode encerrar em si extensas problemáticas que dizem respeito a vinculações e inclinações de caráter múltiplo. E é aqui que nós temos a necessidade de compreender a importância do equilíbrio que ele vai falar logo em seguida, né? Porque olha o que ele diz na sequência. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Então, por que que Emmanuel passa de uma coisa para outra, né? Como se, na verdade, tem tudo a ver. Porque aqui, quando ele fala, né, que a individualidade, independente da morfologia, encerra uma complexa, né, problemática de vinculação e inclinação, ele está nos colocando diante do fato de que, bom, o que acontece com uma pessoa, né? O que acontece com uma pessoa que viveu como mulher algumas encarnações e nessas encarnações teve um grande amor, né? Aí uma ligação muito forte com um homem, né, do seu passado reencarnatório. Aí essa pessoa reencarna hoje como homem, né? Essa mulher reencarna como homem e esse sujeito reaparece como homem na vida dela, né? Que agora é ele. Então essa pessoa pode ser um homem perfeitamente normal que até então nunca teve nenhum tipo de atração por homens, normal que eu digo, né, no sentido de que até ali não manifestou nenhuma tendência homossexual, mas de repente se sente, né, encantado, atraído, magnetizado por aquele indivíduo, né? Então, e aí o mesmo se nós pensarmos num homem, né, que teve um grande amor feminino e nasce hoje ele como mulher, reencontra essa mulher, o amante do passado que agora retorna como filho, ou como a amante do passado que volta como filha,
o amigo por quem nós temos amizade e mais do que amizade, esse monte de inclinações, né, como ele diz, ele usa o termo, né, ele diz vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Então, é claro que no meio dessa bagunça aparente, se nós não tivermos uma noção muito clara do que é a nossa finalidade na vida, o objetivo de cada experiência, de cada vivência, do propósito de cada etapa evolutiva, nós vamos passar, né, as encarnações enlouquecidos, trocando de parceiros, vivendo milhares de paixões, sem entender que não é esse o propósito da nossa vida. Não milhares, né, mas com certeza várias. E muitas vezes passando uma vida nessa agonia, né, de insatisfações, encantos, desencantos, quando, na verdade, nós entendemos o propósito de tudo isso, nós entendemos que não há nada de errado nisso. Mas você sair atrás de cada aventura como se isso fosse, né, o mais inteligente a fazer, é claramente uma coisa que vai trazer, né, mais prejuízos do que avanços. Então, há situações da vida que nos obrigam a uma postura de controle, né, e onde certas particularidades da situação nos obrigam, entre aspas, né, nós o fazemos com prazer. Uma mãe muito apegada a um filho, desesperadamente preocupada com ele, que só pensa nele, que só vive para ele, né? Claro que ela ama seus outros filhos, mas aquele filho é todo especial para ela. Claro, né, que isso mostra uma vinculação do passado. E neste caso, né, essa fixação, ela hoje se manifesta como o sentimento de mãe, né? Então ele já está sublimando. Ele já está, que a própria condição de mãe se impõe como muito mais forte que a tendência de mulher do passado que ainda poderia estar presente, né? A vivência maternal é muito forte, assim como a paternal, né? Em pessoas, obviamente, normalmente equilibradas, né? Então, nós veremos essas complexidades da vida humana que são perfeitamente compreensíveis quando nós entendemos a reencarnação. Mas também quando nós entendemos os objetivos da reencarnação, né? Nós não reencarnamos para ficar vivendo aventuras, sonhos de contos de fadas, filmes hollywoodianos, né? A nossa vida nesse mundo é muito curta, é muito breve, né? E nós temos que nos concentrar naquilo que constrói, que edifica, que melhora, né? Há pessoas que ficam desesperadas a vida toda com o sexo, né? Esquecendo, porque não sabem que ele é uma força divina e criativa, que pode ser aplicada em outras dimensões da nossa vida. Uma força é neutra. Uma força é neutra. Você pode usar o sexo para ter orgasmos, né? E viver para isso. Ou você pode constituir família, investimentos, organizar coisas, investir no seu crescimento intelectual, espiritual, no seu aprendizado. Tudo isso é o uso da energia sexual. Então, é a mesma energia, a mesma força, né? Você que dá a direção a ela. Então, é claro que uma pessoa que se limita ao uso mais animal dessa força, bom, né, não se pode esperar muito mais, né, do que vai ter a compensação que se tem nesse nível, né? Há alguma coisa de errado no aspecto puramente físico da sexualidade? Não, né? Mas viver para isso e que isso seja o fundamento do uso dessa energia é obviamente um desperdício de recursos, né? Porque essa força, ela pode ser utilizada em outros aspectos da nossa vida. Ler um livro, ter projetos, criar coisas, né?
amar as pessoas que estão ao nosso redor, se implicar em projetos construtivos, tudo isso é uso da energia sexual. Então, nós vamos falar mais disso ao longo dos capítulos, né, para entender um pouco do que seja essa energia, né? Mas acho que hoje, bom, eu fico por aqui para não fazer mais extenso que isso, mas eu me concentraria inicialmente nesse primeiro parágrafo, né, que ele fala dessas inclinações e tudo mais. Então, abrimos a palavra, né, para que possamos melhorar a nossa reflexão. Yuri? Não, César, eu fiquei confundida com essa parte que você falou, por exemplo, ler um livro, ter projetos, porque, porque implica energia sexual. Porque eu escutei um estudo também, falava, não, tudo, a sexualidade é energia criativa. Então, se a gente lava lavar roupa, não sei, você está usando a vossa criatividade, então está fazendo uso da sexualidade. Então, não entendo por que, não estou confundida com isso, por favor. Porque tudo que nós fazemos, Yuri, pode ser feito de uma maneira ruim ou boa. Pode ser feita de uma maneira criativa ou medíocre. Então, a energia que nós estamos usando para viver é essa energia, né? Então, quando você usa a tua energia pessoal, magnética, para estabelecer amizades, boas relações, você está usando a tua energia sexual. Quando você limpa a casa, quando você escreve um livro, né? Quando você faz uma palestra, quando você dá um estudo, você tem que utilizar os recursos criativos, porque aquilo não é mecânico, não está pronto, tem que ser elaborado. É como cozinhar, né? Uma pessoa pode cozinhar medíocre, né? Eu, quando vou para a cozinha, sai lá um arrozinho com, né, um ovo frito, e a Giovana, quando ela vai para a cozinha, né, a família fica toda encantada. Então, é, digamos que eu não uso a minha criatividade de uma maneira muito eficaz, né, nesse aspecto, mas eu posso usá-la em outros, né? Então, é essa energia que tudo que você precisa realizar, elaborar, improvisar, criar no momento é o uso da energia, né, de origem sexual. Então, falar com uma pessoa não tem um script. Você tem que falar com a pessoa. O que é que você vai falar? Você decide. Você pode decidir por uma coisa muito ruim, você pode decidir por uma coisa muito boa, que vai mudar toda a situação. O uso desta criatividade é o uso da energia sexual, né? Então, essa visão que a doutrina nos dá faz com que a nossa visão da energia sexual seja muito mais vasta do que uma coisa que se realiza num ato puramente físico, né? Agora, claro que você pode dar um exemplo aí de lavar roupa, limpar uma casa, fazer, né, um prato, como formas de uso da energia, mas essas são formas bem elementares, né? Mesmo aí está em questão a criatividade, mas criar um filho, né, administrar uma casa, realizar projetos, né, elaborar estudos, enfim, né, a vida pode, toda a dinâmica criativa da vida, e a vida nossa, ela é em grande parte, né? Se a gente se entrega um caso para dois advogados, um vai resolver de um jeito, o outro vai resolver do outro. Se houvesse um script só para tudo, você não precisaria de consultar, né? Você estaria escrito em algum lugar e você bastaria ir ali, mas a interpretação que um pode fazer pode mudar tudo, né? Você procura dois médicos, um pode, né, ver as coisas de um jeito que vai mudar completamente a situação e o outro pode não ver, né? Então, existe um aspecto, né, de criatividade na vida que implica sempre essa energia. Viver, na verdade, é usar essa energia, basicamente, né?
Sebastião? Acho que o que confunde un poco es, nos reducimos esa a energía sexual aos órganos sexuais e ao acto sexual, mas poderíamos também falar de energia vital, falaríamos da mesma coisa, que você tem que, para movimentar-se, para fazer qualquer coisa, você precisa de energia. Não, então, eu não sei se é a mesma coisa. E eu tenho uma pergunta com o exemplo que você deu, por exemplo, dessa mulher que em outra vida estava namorada de um homem e que nasce como homem, encontra esse homem e sigue enamorada, mesmo que não nunca tinha tendências homossexuais. Por exemplo, se você reencarna como um homem, é porque você tem que fazer nessa vida algo como um homem. Então, se você quer seguir essa tendência feminina que você tem, não está como indo contra o plano reencarnatório, o fato que você está num corpo masculino, quer dizer que você precisa estar lá e aprender algo como homem. Então, se você persiste em seguir como mulher, não sei se você entende a minha pergunta. Sim, sim, Sebastião, entendo. Só vou fazer uma pequena correção, porque eu não disse seguem namorando, eu disse se encantam. Uhum. Sim, 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 sim. Mas eu entendi a sua conclusão, né? Porque é o que acontece para muitas pessoas, né? E sim, Sebastião, seria um equívoco, e é por isso que Emmanuel fala, né? É complexo, porque a pessoa está casada, né? Hoje ela é um homem, foi uma mulher, né? É, sei lá, vamos pegar um exemplo. Ela foi um homem no passado, reencarnou como mulher, agora está casada, está num casamento, está constituindo família, ou já tem uma família, e aparece essa outra mulher, né? Ela foi um homem, teve essa mulher no passado, essa mulher reaparece e agora, né? Ela que tinha sido um homem, que hoje é uma mulher e está casada, né? Reencontra essa mulher e se encanta, né? Mas se aí vem o que Emmanuel está dizendo, eu acho que isso é muito sutil o que ele diz, né? Ele diz, além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo, né? Então, aqui ele está dizendo, estas coisas podem nos acontecer, mas logo em seguida ele vai falar de disciplina, de ordem, de respeito, de equilíbrio, para dizer cuidado, é natural ter essas inclinações e essas tendências que podem aparecer. Como também pode ser simplesmente uma grande simpatia, pode virar uma grande amizade, uma grande cumplicidade, né, de duas mulheres que se entendem muito bem, que têm um carinho muito grande e, né, que têm uma afinidade muito grande. Como pode se apresentar, né? Aí depende do psiquismo de cada uma, do nível evolutivo de cada uma, né? Do nível de maturidade espiritual de cada uma. Mas se você nasceu como mulher, é porque você tem coisas a aprender como mulher. Se você nasceu como homem, é porque você tem necessidade dessa condição para aprender. Mas veja, você pode estar falando de uma pessoa jovem, que não tem nenhum compromisso ainda, que não constituiu família, que se identifica sexualmente com uma tendência que ela já percebe claramente. São situações diferentes, né? Não sei se você entende o que eu estou tentando colocar, as diferenças dessas posições. Porque uma é de uma pessoa que se reconhece desde muito cedo nessa condição. Poxa, eu sou uma mulher, mas eu sinto atração por mulheres. Eu não sinto atração por homens, né? Claro que isso mostra um psiquismo masculino que nasceu na condição de mulher porque precisa dessa condição, né? Podemos discutir depois por que ela precisa dessa condição, mas você pode ter pessoas que viviam uma vida
né, normal, em termos de tranquilidade com esse aspecto. Bom, eu sou um homem, sempre fui um homem, nunca tive problema com isso. E de repente esse sujeito encontra um outro homem e ele se encanta, ele fica, né, e ele pode dizer: "Ei, calma lá, né? O que que é isso?" E é aí que Emmanuel nos diz: você pode viver situações desse tipo, mas não quer dizer que você precisa se ligar a essa pessoa e reviver uma coisa do passado. Porque muitas vezes o fato dos dois terem nascido homem já significa que, bom, é melhor cada um seguir seu caminho. Vocês têm necessidades de experiências diferentes agora, né? Sublimem essa relação do passado numa amizade, né? Porque eu vejo mais essa necessidade de sublimação quando isso acontece, por exemplo, com pessoas maduras, que já têm uma vida familiar, que nunca tiveram problema com a própria sexualidade, com a identidade sexual, né? Ou que sentiram, né, algo assim, mas nunca foi um. Então veja, porque ele diz, né? Você vê aí que ele diz no texto, né? Ele começa dizendo: toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto. Né? Então, assim, meu Deus, né? O que que pode ser isso, né? Para cada pessoa. Mas eu acho que o teu questionamento, ele lembra algo extremamente importante, né? Que sim, se você nasceu como homem, é porque você tem necessidade dessa experiência. Ela é importante para você, você tem coisas para aprender. Por exemplo, eu lembro de um caso de um jovem que eu conheci, que ele era claramente homossexual, né? Tinha um problema muito sério com a família por causa disso. O pai, né, era uma pessoa muito agressiva com ele em relação a isso. E E ele era um tipo psicológico que olha, não era difícil deduzir que ele havia nascido homem, porque assim, deve ter sido mulher em 10 encarnações, e aquela mulher que no Brasil nós chamamos de é aquela que apanha, que eu esqueci o termo, Submissa. submissa ao extremo, né? É, submissa ao extremo, Amélia, né? A gente chamava no Brasil, tinha nem lembro mais de onde vem isso, que era o símbolo da mulher submissa, é, né? E ele tinha um tipo psicológico desse tipo. Ele arrumava namorados que abusavam dele, exploravam, tiravam dinheiro, né? E a pessoa passa, e assim, nasceu homem. Então, a vida está dizendo: aprenda alguma coisa dessa, né? Aprenda o fato de você ser homem, aprenda, né? É natural que você agora desenvolva um pouco de força, de atitude, de firmeza, né? De saber dizer sim, e não. Mas eu vi ali uma pessoa, né? Que assim, é como se fosse Frágil. frágil, de uma fragilidade imensa, né? Então, claro que nasceu homem para aprender alguma coisa, né? E não estava aprendendo, porque ele se fixava no psiquismo feminino que ele trazia com ele. Então, é como há homens que nascem num corpo feminino e que foram seres brutos, agressivos, que judiavam de mulheres, que maltratavam mulheres. E às vezes o que a providência divina faz é dizer: bom, você vai nascer como mulher, porque você precisa aprender o que é ser uma mulher, o que é ter a fragilidade de uma mulher, né? O que é precisar, né, de auxílio para fases como a maternidade, né? Pensa que é fácil, né? Então, agora, todo caso de inversão sexual é porque foi, não, existe o caso evolutivo, né? Então, você tem, por exemplo, espíritos que já viveram muitas vezes como homem, muitas vezes como mulher. Esse espírito é quase inevitável que ele seja um homem perfeitamente tranquilo, homem, né? Vai gostar de mulheres, não vai ter problema nenhum, mas vai ter traços, né, de gentileza, de carinho, de afetividade, que são próprios, né, a um sentimento mais feminino. Mas isso é produto da evolução. Agora, tem sexos os espíritos? O que nos diz o livro dos espíritos? Não, né?
É uma condição evolutiva, na qual nós aprendemos algo, né? A Então, necessidade, né, é Maestro? natural que espíritos muito evoluídos, por exemplo, você pega um Allan Kardec, um Chico Xavier, né? Allan Kardec a gente vê, né? Nós vemos aquelas fotos dele todo sério, né? As pessoas dizem, né? Nos textos dos textos históricos que ele era a doçura em pessoa, mas era de uma firmeza. Mesma coisa Chico Xavier. Chico Xavier bravo parecia né? O homem virava um treco, né? E ao mesmo tempo chorava, né? Com a morte era capaz de chorar pela morte de uma barata, né? Então, era uma alma de uma profunda doçura, mas que tinha uma firmeza, né? Ele sabia usar esses dois. Para esses espíritos, já não tem mais tanta importância isso. Eles já não estão mais preocupados com isso, né? Eles amam. Então, Chico teve grandes amores femininos e masculinos, mas não quer dizer que tenha ido para a cama com eles, né? Essa é a questão. Foram grandes amores, né? Pelo que a gente ouve das pessoas que o conheceram. Grandes amores, pessoas que, quando partiram da vida dele, deixaram marcas de dor, de tristeza, e ele os amou, né? Com um carinho profundo, mas não quer dizer que ele tenha vivido paixões, né? Né? Namoros, nada disso. Porque ele jamais. E muitas dessas pessoas partiram porque ele jamais fez concessões ao dever. Era uma alma que dizia: não, a minha missão é essa, quer ficar, fica, quer partir, né, vá com Deus. Então, bom, eu fui um pouco longe aí da questão que o Sebastião tinha levantado, mas só para trazer de volta a questão que o Sebastião colocou, eu acho sim que nós temos, né, coisas para aprender no sexo que nascemos. E é aí, Sebastião, que eu acho que existe uma doideira hoje no mundo, né? Porque de onde vem essa ideia de que os gêneros são construções sociais? Isso vem lá de trás do marxismo, né? Do desconstrucionismo e tudo mais. A gente poderia retraçar tudo isso. Na verdade, existe, né? Se você lê, é, de novo, eu vou esquecer o nome dele. A semana passada eu esqueci, hoje eu estou esquecendo de novo. Depois eu lembrei e aí já tinha passado o assunto, mas eu vou lembrar. Esse historiador francês da sexualidade, né? Ele fala que, aliás, era um infeliz, né? Um homem muito desequilibrado. E ele fala, né, das formas de controle social da sexualidade. Bom, as formas de controle sexual da sexualidade é uma coisa. Imaginar que você possa socialmente determinar quem é homem, quem é mulher, e para provar isso, você pegue um menino que é menino e o trate e crie como uma mulher, né, para endoidá-lo, porque é isso que aconteceu, né, com os dois primeiros casos que foram testados disso, né, que ninguém fala, acabou em suicídio, né? E tem muitos casos de pessoas, tem documentários que mostram isso, porque eles querem provar que não há uma essência, né, um essencialmente feminino e um essencialmente masculino. Claro que isso está não no corpo, mas na alma. Isso está na alma, não está no corpo, né? Você pode pegar um menino que é menino e você vai enlouquecê-lo se você tratá-lo como uma menina, porque ele nunca vai se sentir, né, uma menina. Então, o que a doutrina nos diz? Respeite o espírito. Não é importante o corpo no qual ele nasceu. E pouco importa o corpo, eduque-o para a nobreza, para viver uma vida digna, para usar essa energia de modo produtivo, construtivo, nobre, né? Para que a vida dele não seja uma busca de parceiros incessantes, né? Que acaba sempre em desequilíbrio e loucura.
Então, para nós, pouco importa o corpo no qual nasce o espírito, né? Desde que ele se eduque. Né? Desde quando está escrito que você, porque é homossexual, pode ter 30 relações por semana? Né? Ou porque você é homossexual, você pode ter 20, 30, 40? Né? Heterossexual. Então, um heterossexual, né? Tinha Yuri, É, depois Giovana, depois Yuri. é, a gente, um conhecimento como este, né, como está faltando no mundo hoje, né? Porque a gente tem visto tanta gente, né, equivocada, perdida, né, as pessoas, um desequilíbrio muito grande em torno do sexo, uma confusão muito grande, porque quando Emmanuel diz, né, no texto que essa energia ela precisa de educação e controle, né, de onde vem essa educação? De onde vem esse controle? O que as pessoas precisam fazer, né, o que nós precisamos como seres humanos precisamos fazer para que essa energia seja educada, seja controlada, né, e que nós não caiamos no desequilíbrio? É preciso essa compreensão, né? É preciso entender que nós estamos como o César disse no início, né, os objetivos da encarnação, os objetivos na nossa vinda ao mundo, os objetivos, né, dessa energia. Visto que essa energia é uma energia construtiva, uma energia necessária para que nós aprendamos, mas que sejamos criativos, né? Isso é uma energia que precisa ser utilizada para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Por isso ela precisa ser educada, né? Por isso ela precisa, é preciso que ela seja controlada, porque se essa energia não está sob controle, pode, né, nos levar a fazer, né, a cometermos erros, pode nos levar ao desequilíbrio, como nós temos visto, né, na maioria das pessoas. Então, Emmanuel, ele disse, né, como ele deixa bem claro, né, essa energia, a gente precisa ter sempre nesse controle, saber onde ela é usada, como ela é usada, para que essa energia seja, né, usada e colocada no caminho certo, né, colocada no foco certo. Porque se ela cai no descontrole, pode nos trazer problemas, como ele diz no final, porque essa energia, né, a vida sexual, estão subordinadas à lei de causa e efeito. Então, se nós não usamos essa energia, né, a energia sexual do jeito certo, no controle, né, e com equilíbrio, e se nós cometemos erros, né, e se machucamos alguém, tudo por causa dessa energia, porque essa energia pode nos levar a fazer, né, a buscar aventuras, a viver na ilusão, né, a buscar parceiros múltiplos, a insatisfação leva, né, ao erro. E isso tudo causa dor àquele que está errando e àquele que está sendo ferido. Então, esse controle, esse equilíbrio vem primeiramente dessa compreensão, porque em entendendo, né, que essa energia precisa ser educada, precisa ser controlada, um estudo como esse, por exemplo, esclarece muito a respeito disso, porque quem não tem o conhecimento, esse conhecimento espírita, né, que direciona, né, que nos ajuda a direcionar, né, essas potências ou essas forças que nós trazemos em nós, elas serão colocadas no lugar errado, elas serão utilizadas do jeito errado. Então, isso vai trazer consequências. Hoje, né? Consequências para a vida de hoje e consequências para a vida do futuro. Tanto quanto nessas energias não foram bem usadas em vidas passadas, né? Quantos erros já não foram cometidos em nome do amor, em nome da traição, né? Quanto hoje a gente tem Os visto, crimes. né? Quantos crimes acontecem porque o marido traiu, a esposa traiu e existem mortes, né? Famílias destruídas por causa dessa energia que é colocada, né? Que é vivida de uma forma descontrolada e equivocada. Então, tudo isso gera muito sofrimento, né? E esses efeitos, essas consequências virão, né, no sofrimento hoje, né, num sofrimento imediato e também num sofrimento futuro, porque o mal que é causado em nome disso, né, em nome de um amor ou em nome de uma honra ferida, né, como a gente tem visto acontecer muito, as consequências são de muito sofrimento, né, no futuro, porque tudo tem que ser, né, resgatado, tem que ser
corrigido. Então, esse conhecimento ele é fundamental na vida das pessoas, né? Infelizmente, nós somos poucos a estudarmos, né, esses livros, né, que são luz na nossa vida, né? Porque a ignorância traz graves consequências. Aí. Obrigado, Giovana, Yuri. Não, César, agora nos nossos dias se fala muito assim de identificação, quando a gente fala do sexo ou quando Kardec traz essa questão, não, que finalmente é como uma toma de consciência que a gente não pode identificar-se nem com homem nem com mulher, não, no sentido que ele fala não temos sexo. Então, não sei se eu me pergunto assim como no estado evolutivo que nós estamos agora, não, homem, mulher, ou imperfeitos, ou como seja, poderíamos fazer esse exercício de desidentificar-se sendo como homem ou mulher neste momento? O como fazer isso? Como poderia ser possível? Eu, eu acredito, Yuri, que para nós ainda é um pouco cedo isso. Nós podemos, nós podemos melhorar muito isso, né? Nós podemos, por exemplo, caminhar para uma sublimação maior dessas energias, né? Mas, por hora, nós temos necessidade da condição, né, feminina, masculina, porque são polaridades de aprendizado para nós. Então, quando você nasce no feminino, você tem necessidade de desenvolver aspectos dessa polaridade, né? E quando nasce no masculino, a mesma coisa. Mas a medida, o objetivo é aprender, né? O objetivo é crescer, o objetivo é sublimar-se espiritualmente. Se nós começarmos a fazer isso, naturalmente vai desaparecer para nós a importância de sermos mulheres ou de sermos homens, porque isso vai se tornar secundário. Você pode ter mulheres que têm uma força tremenda, né? Que vão causar verdadeiras revoluções, que vão conduzir povos, né? E você pode ter homens de uma grande santidade e doçura que vão né, ser verdadeiras mães da humanidade. Então, eu acho que para nós o importante agora é que nós sejamos bons homens, boas mulheres, né? Que nós vivenciemos esta polaridade na qual estamos agora, da melhor forma que nos é possível agora. E que nos sublimemos o máximo possível, né? A sublimação é um processo que pode levar muito tempo, mas que nós façamos um pouco agora, né? Eu vou ser a melhor mulher que eu posso ser, eu vou ser o melhor homem que eu posso ser. E eu vou sublimar minhas energias, eu vou melhorar, né, a minha. Então, é um esforço que nós fazemos para transferir, porque para algumas mulheres, né, numa condição muito ainda, muito de base, eu diria, né, para algumas mulheres elas são essencialmente seres sexuais, né, elas vivem para atrair homens, né, então Seduzi-los, né? seduzir. Para ela, ser mulher é isto, né? Agora, há muitas mulheres que já passaram essa fase infantil do feminino, né? São boas mães, boas esposas, entenderam que a vida é mais do que isso, e outras que ainda vão mais além do que isso, né? E eu acho que é o caso das mulheres que nós vemos aqui, né? São pessoas que vão entendendo que a vida também tem um aspecto espiritual, que você pode se engajar em projetos, em atividades,
que vão sublimar essas energias, né? Transformá-las em algo que ultrapassa os limites do corpo, da família e que vão além disso, né? Se dirigem para a humanidade. Então, eu acho que por hora o que nós podemos fazer é ser o melhor que nós podemos ser na condição de homens ou mulheres em que estamos. É por isso que Emmanuel, no texto, ele diz castrar a sexualidade no ser humano por razões de evolução espiritual seria artificial, porque realmente não vai se processar assim, né? É um processo de é, é um processo de ir, né? Eu estou procurando um termo na química, né? Você vai destilar, é este o termo. Você pode ter quando você faz o suco da cana, né? Você pega a cana de açúcar e moe, você tem lá né? Aí você tem que colocar para fermentar. O álcool se forma ali dentro, mas ele está misturado com toda a sujeira, com todo o mosto, né? E aí você vai aquecer aquilo numa temperatura correta para ir destilando, tirando o álcool, né? Então, o processo em nós é a mesma coisa, né? Nós estamos agora nessa melaça, né? Que é esse suco todo misturado de coisas, mas a alma está ali num processo de destilação, né? De purificação. Então, acho que por hora é esse o nosso caminho, né? Sebastião? Eu estava pensando também nisso, como eu penso que cada alma sabe, eu sei que ainda não estou lá nesse nível de olvidar um ou outro, mas eu pensava, por exemplo, no caso dos monges budistas, que eles falam muito do caminho do meio, porque uma pessoa que não quer buscar fazer uma família, estar com uma mulher, e isso que seu interesse é outro, eh, no sé, es como que si esa polaridad ya acaba siendo como una herramienta para el espíritu, porque si el espíritu no tiene sexo, nunca chive y nunca va a ter. Mas cuando él pasa por ese proceso de dualidad, acaba siendo una herramienta para aprender a expresar esas dos fuerzas de manera a sus máximas expresado. Entonces, podemos, un espíritu que tem esas dos fuerzas es increíble, mas acaba sendo mesmo uma ferramenta para o espírito, essa face, não? Exatamente. E aí, Sebastião, vem aqui o aspecto evolutivo, né? Então, o espírito que já vivenciou muitas vezes essas experiências, ele acumulou uma quantidade de recursos, de experiências, que ele tem muito mais instrumentos, né? Por isso que nós vemos muitas pessoas que têm essas características, né? Duplas, híbridas, como é que é o termo, né? Dos seres que têm as duas faces, homem e mulher, Ai, meu Deus. Andrógino, algo assim. Como? Andrógino, Andrógenos, né? Um aspecto andrógeno, mas na mitologia grega tinham, né? Acho que são os andrógenos. Tinham uma face, né? Uma metade feminina, uma masculina. E essas pessoas são extremamente criativas, inteligentes, né? Porque elas acumularam vivências, né? Hermafroditas, isso mesmo. É, é, elas acumularam, né? Uma quantidade de experiências muito grande nas duas vertentes. Mas aí, Sebastião, vamos voltar para a questão do monge. Tudo depende em que momento da tua evolução você vai procurar o caminho, né, do retiro e da solidão espiritual e física, né, sentimental, emocional. Para alguns, há um momento em que isso é feito com muita paz, com muita tranquilidade. É o momento certo para aquele espírito. Ele não quer mais aquelas vivências, ele não quer, ele já fez o caminho, né? E ele quer uma vida de paz, de devoção a um novo caminho.
E há outros que vão procurar este caminho, mas vão continuar atormentados, né? Então, estes nunca realmente serão capazes de vivenciar plenamente aquele caminho, porque foi forçado, foi artificial, né? E outros vão procurar este caminho como um meio de contenção e de correção. Ele quer, eh, ele quer uma forma de conter-se. Ele sabe que se aproximar da vivência sexual vai levá-lo novamente para despenhadeiros que ele já conheceu no passado. E ele teme vivenciar aquilo de novo. Então, as razões que levam, né? Por isso que Emmanuel diz, cada um tem seus temas particulares no que diz respeito à sexualidade. Porque determinar por que uma pessoa faz, vai, escolhe, né? É muito difícil. A gente teria que perguntar e ela teria que ser honesta de dizer, Cada um tem uma né? história. Cada um tem uma história. Por exemplo, há mulheres que depois, né? Nós já lemos o texto aqui de uma benfeitora espiritual que escreveu pelo Chico, agora não vou lembrar o nome, mas quando você. Não, na verdade, eu estava lendo esses dias um amigo católico me perguntou se eu conhecia, né, a Inha Chica no Brasil, e eu não lembrava de ter ouvido, aí fui pesquisar, e na história dela tem uma mulher que teve 12 filhos, né, e num certo momento ela prediz para a mulher, você vai ter 12 filhos, né? Alguns vão morrer, né? Outros vão, todos eles vão se tornar padres e freiras. Nossa, E você, quando você ficar viúva, você também vai entrar Aí foi batata, né? Deu em cima, né? E então a história está cheia, né? De homens e mulheres que depois que enviuvaram e falaram, não, agora eu vou me entregar à vida religiosa, né? Para mim essa etapa acabou. Então, tudo depende, né, de que momento da nossa evolução isso é feito. Muitos de nós temos traumas, né, do passado por causa disso, porque nós fomos forçados muitas vezes a entrar em ordens religiosas, a vivenciar, né, as famílias escolhiam meio que de uma forma meio estúpida, né? O primeiro ia ser padre, o segundo médico, o terceiro advogado, era uma coisa maluca, né? Ninguém perguntava se você que tinha vocação ou não, e o pobre coitado que queria, né, ter uma vida com família e tudo, virava padre, né, e é lógico que era uma catástrofe, né? Então, tudo depende, né, de que momento da nossa evolução. E eu acho que é por isso que o Espiritismo, a Giovana falou, né, desse aspecto de educação, e ela me fez lembrar a questão do que Leon Denis fala, né? Que nós ensinamos nas escolas um monte de coisa que não tem utilidade nenhuma e nós deveríamos estar educando as pessoas, né? Para uma compreensão maior da vida. Eu não sei, né? Eu já talvez não tenha idade mais para começar esse tipo de projeto, mas sei lá, se eu ganhasse na loteria ou aparecesse alguém que financiasse. Eu acho que está na hora da gente começar, né? Escolas espíritas de verdade, escolas em que faça parte do currículo falar dessas coisas, falar de reencarnação, né? Ah, mas bom, você quer matricular teu filho na nossa escola, é esse o currículo, né? Não quer, põe numa outra, problema seu, né? Mas é uma escola espírita e nela nós vamos falar de biologia, química, física, matemática, história, literatura, mas vamos falar também de reencarnação, de sexualidade, de né, de família, família, de responsabilidade, de dever. de dever, né, de causa e efeito, né, porque Emmanuel termina a lição dizendo, né, tudo que fizermos aos nossos semelhantes em matéria afetiva, como a Giovana lembrou, nós teremos que responder, né? Então, é uma pena, porque nós somos ignorantes, né, nisso tudo. E essa energia, ela é. Por que que o ser humano é tão fixado nisso, né? Porque essa energia é em nós a própria presença da energia divina, né?
a própria. Por isso é uma energia que tem que ser sublimada. Que energia Jesus usou para criar o nosso planeta? Criar, né? Criar é ser criativo. Então, ele está usando essa energia numa potência, né, que nós não temos a menor ideia, né? Karen? Hola, buenas noches. Yo creo que sería una increíble idea esa escuela porque definitivamente hace mucha falta. Creo que estamos pues, en una época de mucha información, pero a la vez mucha desinformación. Y veo que ahora hay como un nuevo sistema educativo que es, aquí en México se llama sistema Montessori, la verdad desconozco de dónde viene o si lo hacen en otros países, pero prácticamente es una educación donde ayudan a los niños a desenvolver sus habilidades. Ya no los catalogan o los señalan con números, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que una escuela espírita definitivamente sería una gran, pues una gran herramienta para jóvenes, para adultos de todas las edades. Eh, y estaba pensando en esta parte del sexo, cómo ayudaría a muchas personas también a entender pues estos temas de la homosexualidad, porque a pesar de que ahora hay más aceptación, respecto a las personas, pues ya sea homosexuales o hay hasta pansexuales, ¿no? Que todo eso, eh, la comunidad LGBT. Hay mucha información y mucha aceptación, pero también hay mucha desinformación. Y por lo mismo, muchas personas a veces pueden caer incluso en, en el suicidio o en ideas suicidas por el hecho de no aceptarse, de no entender por qué se sienten así, ¿no? O verse diferente. O sea, creo que ahorita por eso ha habido también tantas marchas y tantas protestas, porque pues nuestros hermanos saben lo difícil que ha sido aceptarse a uno mismo, pero también ya eso cae en la otra contraparte, ¿no? De vulgarizarlo, de no sé cómo ponerlo en palabras, pero yo tengo un amigo que él es homosexual y desde pequeño se notaba y estábamos en club de danza juntos y me da mucho gusto ver que ahora se muestra como él es. Sin embargo, muchas veces veo a los eventos a los que va y ya cae por completo en, pues, como perderle el respeto también a su cuerpo. Y sí me da un poco de tristeza porque digo, yo sé que tienes mucho potencial para hacer grandes cosas y ayudar a otras personas como alzar la voz, esa seguridad que tiene en sí mismo. Sin embargo, el hecho de ya vulgarizarlo, de no respetar su cuerpo, no sé, es un poco complicado. Creo que pues no queda más que respetarlo. Sin embargo, es un poco difícil porque me gustaría decirle, oye, ¿por qué no te enfocas hacia este lado? Pero la verdad no soy quien para decirle de qué manera tomar su camino, ¿no? Aquí en Ciudad de México hay muchos eventos que hacen de la comunidad LGBT, pero caen en cosas muy, no sé, muy burdas. Por ejemplo, ya son fiestas donde todos están en ropa interior, eh, como todo muy, no sé, se me fue la palabra, pero sí, prácticamente muy burdo, ya sin respeto. Y creo que también eso hace que las personas también no lo acepten y no lo reconozcan y mm, pues no lo respeten tanto, porque lejos de mantener como un camino pues civilizado, recto, o sea, está perfecto que elijan amar a quien quieran, eso está increíble. Sin embargo, hay cosas que creo que lejos de ayudarlos, pues pueden llegar a afectar un poquito todo por lo que se ha luchado durante muchos años. Espero haberme dado a entender. Obrigada. Obrigado, Karen.
É, o que nós estamos vendo, né? Infelizmente, há muitos aspectos, nisso tudo, Karen, que precisam ser considerados, né? Um deles é que houve durante muitos séculos uma repressão muito grande, né? E fez-se muito mal a essas pessoas. E hoje, né, estes grupos se organizam em comunidades, né? Eles atacam aqueles que pretensamente os coibiram, machucaram, né? Sim, e eles, o que nós vemos nesses eventos é uma grande libertinagem, uma grande degradação, né? E, e isto não tem nada a ver com uma sexualidade equilibrada, que seja hétero ou homossexual, né? Uma casa noturna cheia de homens héteros, né? Com prostitutas é tão degradante quanto, né? Um bar homossexual, né? Ou A parada gay, uma né? parada gay, né? Que não é feita para lutar pela dignidade da condição sexual humana, né? Porque isso é o que nós precisamos. Que todo ser humano, seja qual for a sua orientação sexual, seja tratado como um ser humano digno, né? Um Com filho de respeito, Deus né? com respeito. É só isso que nós precisamos. Mas muitas dessas comunidades e movimentos foram tomados por almas extremamente libertinas e diabólicas, que querem destruir as bases da família, que querem destruir as bases cristãs da civilização, e eles não hesitam, né, em atacar, em agredir e infiltrar-se em todas as instâncias de influência e poder para fazer valer, né? E muitas pessoas que estão apenas procurando a felicidade acabam se envolvendo nesses movimentos e terminam manipulados, né? E caem nessa degradação que você falou. Começam com uma intenção até boa, nobre, mas com o tempo são completamente levados à degradação de si mesmos, né? À perda de respeito, de autorrespeito, e que terminam finalmente numa condição muito triste, né? Porque nós sabemos que acabam muito mal, muito infelizes, muitos acabam indo para o suicídio não mais porque foram reprimidos, mas porque se liberaram ao ponto de degradar de tal forma a energia sexual que enlouquecem, né? Que adoecem e que são vampirizados por obsessores, né? Muitos desses movimentos são patrocinados por verdadeiros vampiros do mundo espiritual, que querem que as pessoas, sim, se liberem completamente, né? É, para que possam virar, né, um festim para esses espíritos. Então, a sexualidade, nós estamos numa fase agora de grandes lutas, de grandes revoluções, né? E nós vemos, né, pessoas dos mais diferentes tipos, aproveitando-se desses movimentos, pedófilos, né, que começam a sutilmente tentar mudar, né, as leis. Qual é o problema? Né? Não é tão grave assim, né? Então nós vemos que há toda uma junto com o discurso de libertação, dignidade, respeito, há muita gente perturbada, desequilibrada e aproveitando-se disso para valer as suas loucuras. Então, nós, infelizmente, né, vamos ter que ter muito bom senso, muita paciência para atravessar esse momento até que possamos encontrar um terreno de mais equilíbrio. Infelizmente, aqueles que se deixarem envolver por tudo isso podem, né, chegar no final da encarnação e, bom, perceberem que foram apenas instrumentos de um maquiavelismo muito terrível. Mas aqueles que quiserem realmente educar o ser humano, né, e se educar, vão também encontrar espaço para isso. Por exemplo, né, o conhecimento espírita nos leva a entender o porquê,
né, da necessidade de respeito, de sublimação. A sublimação não existe numa relação homossexual? Claro que existe, né? Porque a relação de duas pessoas não se faz na cama, né? Ela se faz na vida. A cama é um aspecto, mas e o tratamento de todo dia, e os compromissos, e o engajamento, e as lutas, né? É aí que você vê que é preciso amor, paciência, carinho, né? Conversa, compreensão, autoeducação, educação do outro. Quer dizer, o nosso problema não é o sexo, o nosso problema é a loucura que nós fazemos disso tudo, né? Nós somos criaturas desorientadas e, e não tem como, né? Ou nós caminhamos para o equilíbrio dessas energias, ou nós vamos ficar presos, né, em ciclos de dor, e de reparação que vão durar séculos. Então, em algum momento, nós vamos ter que aprender a amar, a renunciar, a fazer sacrifícios pelo bem dos outros, né? Em algum momento nós vamos ter que aprender a entender que há prazeres maiores do que os prazeres, né? Do genésico, né? E a alegria de ser pai, né? De orientar uma família, de educar filhos, de construir vidas, né? Tudo isso faz parte da nossa dinâmica de crescimento e sublimação. E há coisas muito mais bonitas e importantes, né, do que sexo físico, né, que é algo, ok, né, muito bom, né, excelente, se feito com uma pessoa certa, né, no contexto certo, numa dinâmica de vida construtiva, produtiva, né? Senão é só um ato animal degradante muitas vezes, né? Feito de maneira que nos tornar menos do que somos, né? Então, tudo isso está em jogo hoje, mas nós vamos ter que ter paciência, né? Educação vai vir pela dor ou vai vir pela busca, né? As pessoas vão ter que buscar para entender. Senão, nós teremos várias gerações, né, aí que estão vivendo agora, já desde os anos 60, que vão viver essa loucura toda, né? E feliz daquele que não se deixar envolver nessa bagunça, né? Que tiver equilíbrio para poder viver uma sexualidade sadia, saudável, né? Cezinha? Boa noite. Eu estava entrando, né, pensando nas reflexões todas e veio aqui um ponto que eu queria colocar ali também baseado no texto, porque ali no final do texto, deixa eu pegar aqui só fácil de é, ali a última frase que ele coloca, né, que tipo de dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará, né? E eu comecei a olhar um pouco ali, e um pouco para cima e para baixo. Tem também um assunto ali da liberdade que ele está falando. Eu fiquei observando assim, pensando, bem, tá aqui um outro assunto, né? Masculino, feminino, dois polos. Nosso espírito, a gente sabe que não tem nenhum dos polos. Provavelmente a evolução nossa do espírito é a compreensão de ambos os polos, é a experiência ambos os polos, e a gente vai como ele coloca aqui no final, a gente não estamos, estamos totalmente sujeitos à lei da causa e efeito, né? E essa lei da causa e efeito não é a lei só dessa vida nossa aqui, é a lei do espírito, então a lei das existências espirituais, a lei da causa e do efeito, ela está, ao meu ver, agindo sobre nós agora. Nós, neste corpo que estamos agora, nós temos já responsabilidades de um aprendizado de muitas encarnações, né? Então, ali eu vi ali o seguinte, ele está colocando de uma forma muito interessante para mim essa nossa responsabilidade com aquilo que Deus nos dá, inclusive com o sexo, né? Cabe a nós como que nós vamos ser responsáveis pelas nossas escolhas na nossa vida. Então, hoje a gente passa por uma sociedade que está tratando o sexo como liberdade sexual. E
onde essa liberdade sexual não é a liberdade sexual que a gente vê aí fora, de, de parceiros que têm três, quatro parceiros, né? De casamentos abertos, das questões se é homossexual ou não é, porque eu acredito, inclusive, que pode ser uma baita de uma aprovação para uma pessoa ser homossexual e vir e ter que estar num corpo que ela não se identifique, ter que se conter a vida inteira, mas respeitar o corpo dela, respeitar que provavelmente naquela vida ela não tem as atrações por um outro sexo, mas ela respeita e ao mesmo tempo ela se contém e se coloca num estado de aprender naquela situação o que ela está aprendendo, né? Não necessariamente essa expressão que todo mundo fala, tem que sair do armário, e parece que a pessoa, quando que ela vai para fora, ela vai querer descobrir tudo e entra nessa liberdade que não é uma liberdade, que é uma irresponsabilidade que dá alma com ela mesma. Então, o que eu estou vendo ali, que o Emmanuel está colocando de uma forma que a gente, nós estamos completamente sujeitos na lei de causa e efeito, tanto para o sexo, quanto a bebida, quanto as drogas, quanto os mais pensamentos, quanto tudo, né? E sendo que provavelmente essa nossa forma de interagir, sociedade e viver, ela está nos colocando numa liberdade de aprender a saber escolher, que eu acho que é o propósito das encarnações, né? As escolhas que a gente fez, provavelmente em algum momento a gente tem que restaurar. E não necessariamente nós vamos escapar disso, de um assunto tão importante, porque o sexo ele mexe com questões da carne, né? Questões de vontades, questões de prazeres, que muitas vezes eles podem ser completamente desvirtuados por simples aspectos de sentir prazer. Só que aí um pouco mais complicado, porque quando a pessoa encontra uma outra pessoa com o mesmo tipo de pensamento, fica-se nessa questão dessa liberdade completa, de que é a irresponsabilidade, porque ambos pensam iguais. É como se os dois fossem cometer o mesmo crime, né? Porque ambos estão alinhados. Então, assim, eu achei assim bem interessante o final ali de como ele coloca e como ali tá claro para mim nesse texto que nós temos que ter essa consciência de tudo que nos é dado, né? E buscar utilizar tudo, mas tudo que a gente tem mesmo ao nosso redor com uma certa sabedoria. E como a gente não sabe escolher, né? Como esse que é o grande problema do ser humano, o ser humano não sabe escolher, porque o ser humano ele se dirige às próprias vontades e ele não sabe ter vontade, muitas das vontades dele coloca ele nessas situações extremamente problemáticas lá no futuro. Eu acho que nós estamos vivendo uma fase da humildade de aprender a querer aprender a saber escolher. Por isso que no oração do Pai Nosso tá lá, seja feita a tua vontade, né? Eu acho que a gente tem que entender em todos os sentidos, né? Isso, inclusive nessas questões, o masculino, feminino, sabe? A pessoa tem que ter dentro dela essa consciência de tentar buscar é, um pensamento maior, uma influência maior, uma intuição maior, para ela poder buscar agir o mais próxima possível do compromisso que ela tem reencarnatório. Então, espero que acabei me estendendo um pouco, espero que não tenha enrolado ninguém. Eu acho que é um assunto difícil de lidar, né? Ele tem lá suas nuances, parece que, né? Mas é um pouquinho disso que eu queria tentar passar, de- dessa pontuação que o Emmanuel coloca ali, nessa lei causa e efeito, e de nós termos que aprender a entender essa escolha dessa liberdade que a gente tem, né? Principalmente em relação ao sexo, né? Que é algo que depende de nós e depende dos nossos pensamentos mais em segredo, digamos assim, né? Mais particulares, né? Bom, Obrigado. obrigado, Cezinho. Lei de causa e efeito, ela é fundamental na vida, né? O que nós fazemos de nós teremos que responder, né? A energia sexual é um dos fundamentos, né, da existência
O que nós fazemos dessa energia, né, como o que nós fazemos de todos os aspectos da nossa vida é fundamental, né? Nós teremos que responder por isso, tanto positiva quanto negativamente, né? A lei de ação e reação não age só para o negativo, ela age também para o positivo. Agora, tomemos cuidado, porque o sexo, ele não é um atributo do corpo, ele é um atributo da alma. E uma pessoa, né, seja lá qual for as tendências, pulsões, necessidades que ela tenha, essas são necessidades da alma e condicionamentos da alma que se expressam no corpo. Ah, se o indivíduo, né, fica 2 semanas sem a atividade sexual, ele fica maluquinho, né? É, sim, porque esse é um condicionamento que aquela pessoa desenvolveu e o corpo, quando chega num certo ponto, né, ele começa a gritar, né? Ele começa a dizer, ei, 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 né, peraí, você está me esquecendo aqui. E aí a gente diz, ah, é o corpo, né? Não, não é o corpo, né? É o corpo que está habituado àquilo, né? Como você habituou o corpo a comer, por exemplo, 3 vezes por dia. Mas tem pessoas que vão, né, se alimentar 6 vezes por dia. E se ela pular uma dessas refeições, o corpo vai dizer, ei, 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 calma lá, né? Então, tudo está na alma, né? Quando nós estudamos A Carne é Fraca, né? Aquele texto de Kardec, o que é que ele nos diz? Ele diz, não está no corpo, né? O corpo vai expressar essa necessidade. Claro que ele vai dizer, né? Isso está me faltando. É como ele vai dizer, está me faltando alimento, né? Ou está me faltando dormir. Mas esses são condicionamentos, né? Aí vem a necessidade de equilíbrio, de conversa, né? A pessoa que vai dizer, ah, não, eu tenho que ter sexo todo dia e, né, eu vou ter 50 parceiros e não quero saber, né? Desequilíbrio. É, estar num casamento e não ter sexo nunca, bom, também é complicado. Aí, né, tem que ter uma conversa entre o casal, né, chegar-se a um ponto de equilíbrio, né, que seja coerente para os dois, tudo isso nós temos que aprender a fazer, né, como seres humanos inteligentes e capazes de dialogar, de encontrar, né, um terreno comum. Tudo é muito relativo e tem muito tabu, muita coisa que nós tratamos assim como, mas não, não há nada que uma boa conversa não resolva, que algumas conversas talvez, né? Mas há pessoas que vão alegar, né? Ah, para mim é uma necessidade física. Não digo isso no contexto de vidas normais, né? É, sim, é uma necessidade física. Natural, né? Porque você é um ser que está habituado a uma dinâmica que o teu corpo se habitua a isso, né? Podemos fazer algumas modificações? Podemos, às vezes não drásticas, né? Porque cada um tem e deve saber os seus limites, suas necessidades, né? E não se impõe regras gerais nesses aspectos. Cada um tem dinâmicas e necessidades muito particulares. Uma vez que você está num casamento, ou num relacionamento, ou num namoro, mas você precisa conversar com a pessoa que está com você, porque senão você vai viver uma vida que ou não é aquela que você quer, ou vai fazer a pessoa viver uma vida infeliz. Então, a conversa, né? Por isso que nos casamentos, isso tem que começar muitas vezes antes, né? E tem que se reproduzir ao longo da vida esse diálogo. Nós vamos percebendo, né, que tudo é uma questão de bom senso, de equilíbrio, né, de termos um pouco de paciência, de conversarmos, né, e agora não confundir, né, essa dinâmica que eu estou falando é uma coisa simples, é a vida do casamento, das relações, dos namoros. Mas há pessoas, né, que eu lembro de pessoas que eu encontrei que vão dizer, ah, não, essa é uma necessidade orgânica e isso é mais forte do que eu. Não, significa que é uma alma que, né, as energias sexuais estão muito, né, descontroladas, afloradas, e essa alma precisa trabalhar, né?
Então, ela tem que fazer um trabalho né? O que que é sublimar? Sublimar é isso, né? Trabalhar aos pouquinhos para que você vá é, diminuindo a força, né? Desse aspecto mais físico da sexualidade para convertê-lo em algo, né? Que seja de uma dinâmica diferente desta. Mas, né, não há necessidade de isto virar um tormento para ninguém, né? E viver uma sexualidade saudável não tem nada de errado, né? Meu Deus, quem somos nós, né, para discutir com as pessoas qual é a frequência sexual delas, né? E cada um deve ter a responsabilidade, o bom senso, né, de discutir tudo isso, né? Chegar nos pontos de equilíbrio que são os mais convenientes para a pessoa, né? E para o casal, e para o namoro, e etc. Rapidamente, Cezinha, que o nosso tempo acabou. É só comentar em cima, César, que você falou que a gente tem também os ataques de vampirismo, né? E obsessões absurdas nessas pessoas que acabam tratando do sexo dessa forma mais solta, né? Exatamente. Esse é um aspecto, né, que o Espiritismo nos revela e que você vai para um bar, né, e sai com qualquer pessoa e cada dia encontra uma pessoa diferente. É claro que essa pessoa vai virar, né, festim para obsessor, né? Então, são coisas que a realidade vai nos mostrando, né? E ela vai ficando cada vez mais insatisfeita, né? Porque é isso que o Cezinha falou, né? Se você está sendo vampirizado, você não faz mais sexo só para você, você está fazendo para esses espíritos que estão grudados em você, né? E no final você não tem mesmo, a pessoa acaba e está sempre insatisfeita, vazia, sem energia, né? E acha que precisa voltar para uma nova experiência e para É outra. como a droga, né? É como uma droga que te dá um barato num certo momento, mas logo depois te deixa completamente chapado, né? E precisando de mais. Então é isso. Nós vamos. Eu acho que realmente é um tema muito complexo, né? Envolve muitos aspectos da vida humana, né? Por isso a importância, né, de abrir para discussão, né, E para fazê-lo, né, com equilíbrio, com bom senso, baseado nesses textos que nos ajudam, ao menos, a encontrar uma compreensão, né, de equilíbrio. Como diz Emmanuel, cada um de nós tem as suas questões particulares nesse quesito. E é muito difícil, né? Quais são as regras gerais que nós podemos falar? Tenha amor a si mesmo, né? Tenha respeito a si mesmo, tenha respeito aos outros. Procure utilizar essa energia de modo que ela seja algo construtivo, né? Para si, para os outros que estão, né, com quem você está, com um parceiro ou parceira. Então, há um trabalho que nós temos que fazer, né? E não é um trabalho que deve vir com, né, agressões e violências, né? É um trabalho que nasce da nossa vontade de querer melhorar, Agora, nós vamos ter oportunidade nesses estudos, né? Emmanuel vai falar da família, do casamento, da utilização dessa energia. Ele enfoca vários aspectos, né? E nós teremos oportunidade de entender um pouco melhor tudo isso. Há coisas nas quais nós apenas tocamos hoje, né? Mas que nós poderemos voltar em outras ocasiões para poder discutir isso de uma maneira mais correta, né? Mas é isso. Então vamos finalizar por hoje. O nosso tempo realmente esgotou. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, que as luzes e as bênçãos do alto possam nos envolver.
Que nós possamos, Mestre, encontrar em Ti e no conhecimento espiritual as orientações para que nossas vidas sejam vidas mais plenas, para que nossas existências possam ser a expressão da alegria, do amor, da bondade, que nós possamos entender que estamos no caminho de grandes aprendizados, de grandes transformações. E nós pedimos ao Senhor que nos guie neste processo, que nos mostre o caminho, que nos auxilie na realização de nós mesmos para Deus. Que o Senhor abençoe nossos esforços. O Senhor abençoe nossas vidas, nossos lares, nossos entes queridos. E que nós possamos aprender com estes espíritos de grande sabedoria que consignaram através da mediunidade sublime de Chico Xavier estes mapas que orientam nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja sempre. Muchas gracias, muy agradecida. Muchas gracias. Bendiciones. Muito Buenas obrigada. noches. Boa noite. Obrigado, boa noite. a todos. Bom fim de semana a Bom fim de todos.